Boa noite a todos. Mais uma live, hoje sobre um processo que traz muita gente aos nossos consultórios. A inflamação sistêmica, a inflamação orgânica, a inflamação do corpo, onde o paciente chega poliqueixoso, né? Com dores articulares, com mialgia, com adinamia, pensando que está depressivo, dormindo mal, com coriza, com dor de cabeça, muitas vezes com distensão abdominal, com alteração intestinal e que vem se arrastando e que já procurou vários tratamentos médicos, mas até hoje ele não vê uma resposta, não vê uma evolução. Como será que nós podemos ajudar esse paciente? Esse paciente não é raridade. Esses pacientes hoje, creio que se concentrem mais aí entre as crianças, os pré-adolescentes, até os adultos jovens ali aos 35, 40 anos, que foi uma geração que não recebeu aquele tipo de educação alimentar com alimentos frescos, como o da minha geração para trás, né? Eu sou o Tércio Rocha, prazer imenso estar recebendo todos vocês aqui. Essa aqui é uma live em incentivo ao terceiro Regenera Brasil, o Congresso Internacional que trata apenas de medicina regenerativa e de como nós podemos regenerar a saúde do nosso paciente. E regenerar em bom português é fazer de novo. Então, como nós podemos regenerar não só estruturas, como também funções? E isso efetivamente depende de um conjunto de atitudes, né? A medicina regenerativa, ela não se baseia em um princípio, ela se baseia em rever todos os princípios, todos os hábitos daquele paciente e a partir do momento que nós conseguimos fazer com que todos esses hábitos sejam revistos e sejam posicionados de maneira correta, nós temos então esse terreno biológico pronto para que nós possamos atuar com as intervenções que nós vamos discutir aqui e conversar muito sobre isso. E é sobre isso que você vai ouvir 24 palestrantes de altíssimo nível, de primeira linha, falando no Regenera Brasil. O Regenera Brasil, que se dará nos dias 28, 29 e 30 de novembro, aqui em São Paulo, no Hotel Renaissance, e que vai ter a oportunidade de trazer para você conhecimentos pessoais desses 24 palestrantes que lá estarão nos trazendo o dia a dia deles, o que ocorre na clínica e como ele trata. E isso é uma coisa que vai impactar completamente a sua forma de tratar o seu paciente. A medicina regenerativa muda por completo o prognóstico que nós tínhamos sobre a evolução da maioria das queixas clínicas dos nossos pacientes. Então, voltando, o tema de hoje é inflamação sistêmica. Aquele paciente que chega com dores, né? Chega com desânimo, ele nem sabe definir o que, mas se você pergunta se ele tem coriza, ele diz que sim, ele tem pigarro, ele tem dor de cabeça, ele tem distensão de alça, mas ele também sente a musculatura, ele sente as articulações, ele está inflamado. E da onde vem essa inflamação? A inflamação que hoje é a grande doença da humanidade. E ela é a grande doença da humanidade porque ela é despertada por múltiplos fatores. Então, o principal fator novamente fazendo alusão àquele grande prêmio Nobel alemão, não há doença no corpo nem na mente que não comece no intestino. Os principais processos inflamatórios do corpo começam no intestino. E eu me lembro que ainda era a década de 90, quando eu colhia os exames de sangue dos meus pacientes e mandava para a Espanha, porque o laboratório SIC Lab na Espanha, que fazia em Barcelona, né,
que fazia esse teste. E é o teste que hoje nós conhecemos como teste IgG alimentar. E o SICLAB começou naquela época aplicando seus testes nos jogadores de futebol das grandes equipes europeias que percebiam que um dia aquele jogador tudo dava certo, né? Ele entrava em campo bem, ele rendia bem, ele marcava bem, ele chutava bem, ele estava de bom humor, tudo fluía. E tinha dias que nada fluía. E o que é se tudo foi feito certo? Até que os pesquisadores resolveram rever um estudo que tinha sido feito em Harvard com os alimentos e dizia exatamente sobre as intolerâncias alimentares. E vem daí, ou seja, o princípio da nossa abordagem clínica com os nossos pacientes sempre começa pelo intestino. Nós temos que rever a dieta desse paciente. Nós temos que pedir esse teste de intolerância alimentar para descobrirmos quais são os alimentos que andam inflamando esse paciente, gerando o famoso leaky gut. E por que é esse leaky gut? Por que é esse intestino permeável que extravasa para dentro do corpo? Porque esse processo inflamatório faz um enfraquecimento da proteína K que une as células da mucosa intestinal, fazendo com que haja um maior espaçamento entre cada célula e por ali então penetram vírus, bactérias, fungos e uma sorte de substâncias tóxicas. Por isso que o leaky gut é então uma fonte deflagradora de muitas doenças e muitas queixas clínicas. E por isso essa inflamação das mucosas, por isso que esse paciente sempre apresenta uma rinite, um pigarro, uma dor de cabeça, um lacrimejo, uma distensão de alça abdominal, um desconforto abdominal, né? Uma dor, tem muitos que relatam cólica, né? Um tipo de cólica, uma alteração das fezes, obviamente, dores nas túnicas, nas mucosas, né? E então, por isso, doem também as articulações, esse paciente está sempre meio inchado, sempre preste atenção nisso. Um outro teste alimentar que nós temos sempre que pedir, um teste que diz respeito aos intestinos, que nós sempre temos que pedir, é o Copromax. O Copromax, o laboratório Lemos, né, faz esse teste com maestria. E esse teste vai nos apontar várias coisas, né? Quais são as substâncias que esse indivíduo digere, quais que ele não digere, se ele tem intolerância à histamina, enfim, informações clínicas que impactam completamente na nossa conduta clínica. E isso impacta muito na qualidade de vida desse paciente. Outro teste que é fundamental é o painel genômico. Eu me lembro quando em 2008 eu convidei o médico que era o chefe do laboratório do Salts, quando eles desvendaram o genoma humano, que é o Michael Nova. Ele era responsável pelo laboratório de genética da Universidade de San Diego, e ele então veio ao Brasil, veio a São Paulo e no Rio de Janeiro, onde eu convidei vários colegas em São Paulo e no Rio para estar num jantar com o Michael Nova, para ele explicar o que eram os painéis genômicos, né? O que eram esses painéis decorrentes do estudo de terem desvendado esses 25 mil genes. E a nutrigenômica vem de um desses painéis. Então, esses 3 testes são fundamentais para nós podermos balizar a dieta daquele paciente. Então, mais uma vez, lembrando, o teste IgG alimentar, que começou lá no SICLAB e depois o professor Lúcio Lemos, do Lemos Laboratório, trouxe para o Brasil. O painel genômico, que é esse do Michael Nova, né, onde nós pedimos o painel genômico para nutrigenômica, e isso vai apontar qual é o melhor perfil de alimentação para aquele paciente baseado no genoma daquele paciente, e o Copromax, o que ele está digerindo, o que ele não está digerindo, como que está a flora intestinal daquele paciente. Com isso, nós conseguimos arrumar
a microbiota. Com isso nós conseguimos ajustar a dieta, com isso nós conseguimos o primeiro passo na desinflamação desse paciente. E a desinflamação desse paciente, senhores, começa com a desinflamação do meio intracelular, que é do meio citoplasmático, porque nós temos que pensar a saúde do paciente a partir da saúde celular. Todos os tecidos são compostos de células, né? Os tecidos formam os órgãos e os órgãos formam o nosso organismo. Então, se a saúde intracelular não estiver boa, a saúde orgânica não está bem. Então, nós temos que pensar a saúde intracelular. E graças a Deus, hoje nós temos muitos testes que apontam isso. A metabolômica é uma delas. E a metabolômica aponta muito para a saúde mitocondrial. Como é que está essa saúde, essa produção de energia pelas mitocôndrias. E depois nós vamos conversar mais uma vez como regenerar essa saúde, essa máquina energética da qual a célula depende 100%, que é a atividade das mitocôndrias. Mas continuando aqui falando de desinflamação, o que mais nós podemos fazer para desinflamar o paciente? Bom, a substância que o paciente mais deve usar é água. Qual é o pH da água que esse paciente toma? Aliás, esse paciente toma água ou ele só toma refrigerantes e bebidas industrializadas? Por exemplo, não, doutor, eu gosto muito de água de coco. Qual a água de coco que você toma? Qualquer uma de caixinha. Bom, aquela água da caixinha nunca viu o coco nunca viu aquela água, né? Ela pode ser tudo menos água de coco. O que nós temos que dizer para o paciente é que a saúde dele depende dele estar integrado a um ecossistema saudável. Então a água, o líquido que penetra nele tem que ser um líquido saudável. Por exemplo, essa água aqui que eu estou tomando tem um pH 9,5. É uma água riquíssima no antioxidante mais forte que a humanidade conhece, que é o hidrogênio molecular. Mas efetivamente, qual é a qualidade de água? Aliás, os senhores, meus colegas, já pensaram numa coisa? Você não senta num bar e fala, me dá uma cerveja ou me dá um refrigerante. Você aponta qual que você quer. E quando você pede água, qualquer uma serve? Não. Você tem que educar o seu paciente que ele tem que pedir água de acordo com o pH daquela água, que ele tem que exigir que seja uma fonte conhecida, né? Que seja uma água realmente de qualidade. Porque qual é a água que esse paciente toma? Você já reparou que há águas que não matam a sede? Pois é, porque há águas que não nutrem, né? Você tem, por exemplo, uma água de degelo, que é aquela água Evian, né? Que ela do cume da geleira até embaixo, ela demora X anos, acho que 10, 20 anos para descer cada gota, mas efetivamente ela é totalmente desmineralizada e tem águas minerais extremamente ricas. Mas que tipo de mineral você está levando para esse paciente? Se o teu paciente é um paciente depressivo, um paciente psiquiátrico, você deve procurar uma água, por exemplo, que tenha carga de lítio, né? Esse teu paciente deve procurar uma água equilibrada. E hoje nós podemos indicar filtros para esse paciente que fornecem esse tipo de água. Então essa tecnologia está ao seu dispor. E você vai ouvir falar disso também no 3º Congresso Internacional Regenera Brasil. Outra coisa, como é que é o ritmo de alimentação desse paciente? Esse teu paciente acorda e faz o quê? Nos 3 primeiros minutos da manhã. Então vamos pensar 3 situações. Ele acorda e liga o celular. Ele já está totalmente estressado novamente, né? Ele acorda e fez uma oração. Ele já elevou o seu pensamento, né? Ele acorda e abre a janela e respira e tem pensamentos positivos. E daí sai dali e vai malhar, vai dar um corridão. Então eu falei de 3 dias diferentes. Você conversa isso com o seu paciente? Sobre como ele direciona o dia dele? Sobre como ele não inicia o dia se intoxicando ou
como se diz hoje em jargão de nosso português nada coloquial, se empilhando, né? Voltando à carga de estresse que ele deixou na noite passada, esse tipo de higiene mental faz parte também daquilo que vai conduzir à saúde do corpo. Outra coisa, paciente acorda e toma meio litro de água. Quanto tempo ele espera para tomar um cafezinho? Quanto tempo ele espera para fazer a refeição? Você indica para esse paciente que faça pelo menos 20 minutos de atividade física antes da primeira refeição? E eu vou te dizer por quê. Porque você bem se recorda, né, quando lá no início da fisiologia, ainda você estava no primeiro ano de medicina, quando você estudou o despertar endócrino, né, do corpo, você estudou o ciclo circadiano dos hormônios, você vê que quando você acorda, você tem um disparo de ACTH. Entre vários fenômenos, isso ocorre a contração da vesícula biliar que joga ali no duodeno, através do ducto colédoco, né, o que essa vesícula guardou durante toda a noite, ou seja, colesterol. Esse colesterol cai no duodeno e é reabsorvido no jejum. É o ciclo hepato-enterohepático. Isso fornece a primeira energia do homem de manhã. Sempre forneceu. Nós só estamos aqui porque os nossos antepassados sobreviviam às primeiras horas do dia, porque eles eram coletores e caçadores, graças a essa energia da manhã. A nossa genética e o nosso trânsito hepato-enterohepático continua o mesmo que o nosso pentavô lá em 1700 e pouco, 1600 e pouco, antes da Revolução Industrial, antes da Revolução Agrícola. Mas efetivamente o cidadão hoje, quando acorda, ao invés dele coletar, caçar ou fazer qualquer exercício, ele toma um copo de achocolatado. Pô, francamente, isso gera toxicidade. Então esse ritmo de quando tem que entrar a alimentação, você que tem que educar o seu paciente. Nós médicos temos essa função de educadores. Você tem que explicar para o paciente como é a fisiologia normal, natural dele. Isso é medicina regenerativa. Você tem que regenerar, inclusive, a forma dele pensar a saúde dele. Bom, ele acorda, tomou esse meio litro de água equilibrada, com pH ok, com certeza fez lá a sua meia hora, seus 40 minutos de exercício físico, né? Uma caminhada, uma escada, um transporte, deu uma corrida leve, nadou, né? E depois ele volta para casa antes do café, daí ele vai tomar o banho. Esse banho vai determinar a energia que ele parte para dentro das funções e dos compromissos que ele tem durante o dia. Qual a temperatura desse banho? Ele gosta de água morna. Tudo bem, mas você pode promover o choque térmico. Ele chega suado, ele pode entrar numa ducha gelada. Deu aquele choque térmico de 1 minuto? Deu. Daí ele toma um banho mais morninho e no final dá outro choque térmico. Isso é fundamental para a saúde mitocondrial. O que nós temos que recuperar enquanto nós estamos ali desinflamando o nosso paciente. Nós temos que reabilitar essa energia intracelular. Esse choque térmico faz parte disso. Outra coisa que faz parte disso é o choque glicêmico. O choque glicêmico significa nós já começamos cortando 30% dos carboidratos das refeições desse paciente, sendo que a última refeição será feita 16 horas antes da primeira refeição. Ou seja, a primeira refeição do seu paciente vai ser 7 horas da manhã, depois de toda essa manobra, esses exercícios e essas coisas. Então, a última refeição dele deve ser por volta das 3 da tarde. E o que ele vai comer? Novamente, proteína. Ele tem que comer proteína. Como é que eu faço colágeno? Eu preciso de aminoácidos ramificados, vitamina C, preciso de silício, preciso daquilo outro, né? Então, ele come ali, por exemplo, 2 ovos cozidos ou 75 gramas de salmão, enfim, a proteína que você achar melhor ou que ele chegar ao acordo com a nutricionista que é o melhor para ele, mas com um pouquinho de vitamina C, que pode vir aí de meia laranja, que pode vir aí de um suco de limão, enfim, as nutricionistas, os nutrólogos estão aí
para nos ajudarem a pensar isso. O que esse paciente tem que usar e abusar é de líquidos. Quanto que ele toma dessa água por dia? Ele toma o peso dele vezes 0,4. Então, o teu paciente tem 70 quilos, ele toma 7 vezes 4, 28, 2,8 litros de água por dia, né? Se o paciente mora em Cuiabá, mora no Rio de Janeiro, ou é um paciente que trabalha em ambiente quente, obviamente que ele tem que tomar um pouco mais. Mas vamos falar daquele paciente que trabalha em ambiente gelado, mas um gelado artificial, que é o ar-condicionado. Por exemplo, as aeromoças, elas trabalham num ambiente cuja umidade relativa é de 15%. Ela tem que se hidratar ainda mais, sabia? Então você já pode calcular, para quem fica no ar-condicionado o dia inteiro, aí 0,45. Parece muito, mas não é, porque por onde nós perdemos mais água é pelo vapor que sai da nossa boca. E o paciente que trabalha aí falando o dia inteiro, como eu estou agora falando com os senhores, obviamente que ele precisa de mais líquido. Bom, outro fator anti-inflamatório, a luz solar. E qual é a luz solar mais anti-inflamatória que nós conhecemos? É a fração infravermelha, que ela está abundante, presente aí, quando o sol nasce, por isso que o céu fica vermelho, né? E muitas vezes no pôr do sol. Só que os pacientes que moram, na maioria das vezes, em grandes cidades, em edifícios, coisa e tal, não tem essa oportunidade. Mas todos podem comprar uma lâmpadazinha infravermelho, que é uma coisa barata, colocar no teto, né, num ambiente de estudo ou num abajur que fique aí a 1,5 m, 2 metros de distância dele, e que ele fique ali enquanto estuda, enquanto ele lê um livro, sob essa luz infravermelha. Os nossos antigos colegas que tinham os gabinetes médicos no início do século passado só usavam lâmpadas infravermelhas para tratar inflamações locais, como uma torção, uma dor muscular. Eles usavam muito isso e sempre deu certo. Nós podíamos começar a usar a nossa inteligência e principalmente a nossa cultura e voltar a usar essa lâmpada, porque ela não é tóxica, ela não tem overdose e o efeito dela é fantástico. Então, a luz infravermelha. E nós temos que falar também do choque de VO2, né? Falamos do choque térmico, do banho frio, falamos do choque glicêmico e falaremos do choque de VO2, aquele exercício que ele fez de manhã. Então, ele que tem ali batimentos entre 70 e poucos, 80 e poucos batimentos por minuto, né? Ele deve chegar aí a uns 80% do máximo de batimentos permitidos. Novamente lembrando aos senhores, segundo o American College, é 220, a conta é 220 menos a idade, você estaria no máximo dos batimentos. Então eu, Tércio, 220 menos 61, então eu estaria aí com 159 batimentos máximos possíveis. Então, chegando ali a 140, 135, 145, vai estar numa boa fase. Mantém isso aí durante meia hora de um exercício aeróbico, esse paciente vai ter atingido uma boa VO2. Isso é importantíssimo para a perfusão dos vasos cerebrais. Aliás, os senhores já pensaram numa coisa? Por onde começa o envelhecimento? Ora, nós sabemos que depois dos 19, 20 anos nós paramos de crescer. Mas o primeiro relato de envelhecimento, para quem gostava muito de estudar bioquímica, né? O envelhecimento bioquímico começa ali com 25, 27 anos, marcado pelo balanço nitrogenado negativo, quando nós temos mais tendência a catabolizar do que a anabolizar, ou seja, nós destruímos mais corpos proteicos do que fazemos corpos proteicos. Tem as marcas do envelhecimento antropométrico, né? Quando você começa a perder musculatura, o sedentarismo leva a isso. Então existem coisas que seguram, por exemplo, aquela pessoa que faz muito exercício, ela vai mantendo a musculatura. A pessoa que evita substâncias ácidas como refrigerantes e como alimentos ultraprocessados,
ela diminui o ritmo do seu envelhecimento, né? Mas qual é a principal característica estrutural do envelhecimento? É a perda da capacidade de irrigação e de nutrição dos vasos sanguíneos. Então vamos lembrar de um tecido fácil que todo mundo repara, a derme. Todos nós estudamos o envelhecimento dérmico, né, da metade para frente, ou seja, nos contaram na faculdade que tinha uma diminuição dos hormônios e por isso o início da atrofia dérmica por falta de hormônio, então por falta de retenção de água, e daí a derme começa a ficar murcha, existe um adelgaçamento da matriz dérmica, mas não é assim. Então como é que é? Bom, é o seguinte, primeiro ocorre uma perda funcional daquela vasculatura, ou seja, aquele capilar terminal que tem exatamente essa espessura aqui, ele perde a capacidade de irrigar, de levar nutrientes a esse tecido e de oxigenar esse tecido. Numa idade onde o indivíduo está mais preocupado então em ganhar dinheiro e ficar enclausurado, ele tem menos pressão, né? Porque ele se movimenta menos, o metabolismo dele já deu uma diminuída. Ele se hidrata menos, então a qualidade e a quantidade de água que ele toma muitas vezes é sofrível. Vocês com certeza conhecem pessoas que durante o dia inteiro só tomam refrigerante ou bebidas industrializadas, o que é terrível, é péssimo para a saúde. A derme é a primeira a revelar isso, a derme, o rim, né, o cérebro e outras coisas. Então, uma das coisas que nós temos que regenerar nesse paciente é a capacidade vascular, a capacidade perfusional desse paciente. Existem alimentos que ajudam demais na estrutura desses vasos, nessa microcirculação. Quem não conhece, por exemplo, o famoso suco de beterraba com limão e com outros ingredientes, onde nós colocamos, por exemplo, sachês de suplementos dessas farmácias maravilhosas que hoje o Brasil tem, que ajudam muito, né, nessa oxigenação, principalmente de órgãos de ponta, né? Uma ponta de nariz, uma ponta de pé, que tem que ser melhor perfusionado. Mas esse paciente, depois de totalmente equilibrado, depois de ter o terreno biológico dele totalmente tratado, ele ainda pode receber uma suplementação extra, só que daí uma suplementação biológica, que são os materiais biológicos. E vocês vão ouvir falar no Congresso de Sobejo de pelo menos 5 materiais. Vão ouvir falar do PRF, vão ouvir falar do PRP, vão ouvir falar da fração estromal total, vão ouvir falar dos exossomas, né, que são produtos celulares, e vão ouvir falar das células-tronco. E vocês vão entender por que é necessário regenerar. Sabe como eu explico para pacientes meus que às vezes ficam assim perdidos, mas como que as células ajudam a regenerar? Eu falo o seguinte, olha, o dia que você nasceu, de cada 10 mil células suas, uma era a célula-tronco. Quando você estava no auge ali da sua juventude, né, que você era simplesmente o dono do mundo, entrou na faculdade de medicina, era o belo, né, aonde você chegava a festa acontecia, de cada 17 mil células, uma é célula-tronco. E quando chega na minha idade, com 61 anos? Bom, para aqueles que não iniciaram seu processo de regeneração, as pessoas que estão normais ou vivendo essa vida mais dada ao caos, né, ao caos fisiológico, de cada 30 milhões de células, uma é célula-tronco. Então imagina aquela casa que você conheceu, aquele casarão que você conheceu lá na sua juventude, que era um casarão imenso e tudo era perfeito, tudo brilhava. Você vai olhar, ele tinha pelo menos ali uns 12 funcionários, né? Pessoas na cozinha, pessoas na manutenção, pessoas no jardim, pessoas na piscina, enfim. A casa era um brinco. Depois que os donos se foram, coisa e tal, hoje só tem lá um vigia. Daí você passa, a casa está coberta de mato, poeira, as portas pendentes, as janelas batendo.
Por quê? Porque não tem manutenção. Mas, se você chega e leva para lá uma equipe de 60 profissionais, colaboradores, em uma semana, aquela casa está um brinco de novo. A célula-tronco tem esse poder. Você pode repopulacionar um tecido com uma quantidade X de células como ele tinha em tempos idos. Por exemplo, você recebe uma paciente que sofre de uma flacidez dérmica de rosto, né? Ou que está com uma dor no joelho muito grande, ou que está com um processo inflamatório devido a jogar tênis, um tênis elbow, né? Ela tem ali 50 e poucos anos. Doutor, antigamente eu tomava um anti-inflamatório, passava, eu jogava o mês inteiro. Hoje eu tomo anti-inflamatório, coloco água quente e essa dor não vai embora. É aquela casa que ficou sem funcionários e está toda empoeirada. Mas se você pega material biológico e leva para lá uma quantidade X de fatores regenerativos, em pouco tempo essa articulação, esse tecido vai dar sinal de vida. E é sobre isso que nós temos que falar, só que em termos gerais, né? Nós estamos falando hoje aqui de inflamações generalizadas. Então nós já corrigimos a dieta, porque nós trabalhamos a correção do intestino, vimos os 3 testes fundamentais para eu conseguir ajustar essa dieta e o ritmo. Falei da higiene que nós temos que ter com os nossos hábitos, que você acorda, você tem que higienizar o seu corpo, né? Tomando água, tem que fazer atividade física para depois se alimentar. O que você tem que se alimentar no café da manhã para você render durante a manhã? Por exemplo, o que você vai dar para uma criança que está aprendendo, né? Um adolescente na fase do vestibular, tomar de manhã? Se você vai dar um achocolatado, a glicemia dele vai disparar e depois vem o rebote disso. É aquele paciente que tem sono, que boceja nas primeiras aulas. Agora, e se você der um mate, que é um smart drink? Sabia que o mate é um smart drink? Você sabe quantos ativos tem dentro de um mate? Então, são 91 ativos fantásticos para fazer aquele cérebro funcionar ao máximo. Um mate faz muito melhor para a saúde do seu paciente, o impacto é muito melhor do que se você der um achocolatado. Além de tudo, tem cafeína, ele desperta o seu paciente, a alimentação deve ser leve. O que esse teu paciente, né, esse vestibulando que nós falamos, ou que o teu executivo vai comer no meio do dia? Você já parou para pensar? Se o almoço desse executivo, que tem às 3 da tarde uma reunião, for uma feijoada, ele chega moribundo, dormindo na reunião. Agora, e se for uma salada? Se for uma salada, ele chega super bem. E se você instruir esse paciente que antes dele ir para o almoço, seria muito bom, né, quando ele for ao toalete lavar as mãos, ele também lavar o rosto com água gelada, e se ele tiver assim esse penteado bonito que eu tenho, né, a ausência de cabelos, se ele jogar uma água gelada ainda é melhor para ele, porque ele precisa daquela saúde, daquele cérebro a todo, porque ele tem que render ainda mais 6 horas durante o período da tarde. Então, hoje a nossa discussão é como melhorar a performance do seu paciente. Seu paciente está inflamado, ele está poliqueixoso, ele queixa de dores, ele queixa de rinite, ele queixa de cefaleia, ele queixa de intestino. Então, nós já consertamos o intestino, nós já ensinamos esse paciente a tomar água, nós já ensinamos esse paciente que ao acordar ele tem que dar vazão àquela energia do ciclo hepatoenterhepático, colocando essa gordura para fora através do uso, do consumo. Já conversamos sobre os choques térmicos, glicêmicos e de VO2 que ele tem que fazer para perfundir o cérebro e aumentar essa perfusão cerebral, aumentando a velocidade dele. Aquela depressão dele vai embora, porque depressão é falta de neurotransmissor. E os neurotransmissores são sintetizados no intestino. Ele, com a microbiota regularizada
e com o intestino ok, quando você parou aquele quadro inflamatório do intestino e fez esse paciente fazer exercício, aquela depressão vai começar a ir embora, deixando o teu paciente livre para poder viver com plenitude. E o que mais? O que mais você pode fazer para esse paciente? Você pode, por exemplo, indicar para esse paciente soroterapia, que no primeiro e segundo mês devem ser semanais e depois quinzenais, até completarmos aí 180 dias de tratamento, para você revigorar ou aumentar o punch, a função daquelas mitocôndrias celulares, para ele sair dessa falência mitocondrial e atingir o máximo da performance de mitocôndrias intracelulares, deixando o meio celular dele top. Como é que nós fazemos? O que você prescreve numa soroterapia para pacientes como esse? Daí eu te pergunto, esse paciente está inflamado, não é? Você já pensou em usar resveratrol com a enzima Q10? Você cuidou do magnésio desse paciente? Você usou o PQQ nesse paciente? Você usou o NMN, que é nicotinamina mononucleotídeo? Esse teu paciente está tomando creatina regularmente? Por exemplo, um paciente da minha idade, 60 anos, que malha todo dia, que trabalha 18 horas por dia, ele tem que tomar pelo menos 3 scoops de 5 gramas de creatina por dia, né? Quais são os suplementos que ele toma de manhã? Ele toma os peptídeos isolados de manhã, o famoso Pep Strong. Isso é fundamental. É fundamental. E por que a soroterapia também é fundamental? Porque um indivíduo na minha idade, ainda mais com o meu passado químico, né, e passado de saúde clínico, a absorção dos nutrientes dos alimentos é baixa. Você tem que suplementar. E é óbvio que a soroterapia vai direto. Mas efetivamente nós também temos sachês, temos cápsulas, só que nós temos que fazer isso personalizadamente. É paciente, contexto específico. É o paciente dentro da sua realidade bioquímica. É o paciente que está sendo visto depois que você viu todos os exames intestinais, que você viu todos os exames sanguíneos desse paciente, né? Que você viu todos os exames de capacidade ventilatória desse paciente, que você fez um check-up total nesse paciente. Nós temos que investigar, mas nós temos que tratar personalizadamente esse paciente. Por falar nesse check-up laboratorial, como andam os hormônios dos seus pacientes, né? Como é que anda a libido do seu paciente? Como é que anda a força muscular? Como é que anda a energia intrínseca desse paciente? Então você tem que investigar os hormônios tireoidianos, os hormônios gonadais. Você tem que ver como é que está o cortisol desse paciente. É fundamental. E se você não consegue chegar a uma conclusão pelo que ele apresenta clinicamente e o que os exames mostram, o exame de sangue mostra, daí você faz a dosagem dos hormônios livres na saliva e você vai conseguir parear mais as informações que ele te traz clinicamente com aquilo que você está vendo laboratorialmente. Porque o laboratório ele nunca se contradiz à clínica. É que muitas vezes o pool de hormônios ele traz mais os hormônios que ainda estão ligados à proteína e que não têm atividades biológicas, né, do que a fração livre que tem uma atividade direta. E é dessa fração aí que você tem que tomar conta. E vamos falar aqui de um ponto super importante para a saúde também do seu paciente, para essa vitalidade. Como é que está o sono do seu paciente? Teu paciente respeita o horário de sono dele? Ou o teu paciente é aquele assim que não, se eu me encantar com uma série, eu vejo a série a madrugada inteira e no dia seguinte, né, eu desligo a televisão às 5 da manhã, eu tenho que acordar às 6. Ele acorda mal. O sono é sagrado. Isso você tem que ensinar para o seu paciente. Segundo vários pesquisadores, inclusive um não médico, que é o Brian Johnson, eles dizem que
a parte mais importante do anti-aging é o regime do sono. Esse paciente tem que respeitar o sono dele. É lógico, eu não estou dizendo que todo mundo tenha que dormir 9 horas igual o Brian Johnson prescreve, ou igual o nosso querido Cristiano Ronaldo diz. Tem pessoas que dormem 7 horas e estão ótimos, mas ele tem que respeitar o regime de sono a ponto dele acordar fisiologicamente bem. E da parte profunda do sono dele está sendo respeitado. E ele estar num ambiente escuro e longe de irradiações, como, por exemplo, a irradiação emitida por esses celulares. Celular na parede, então, na mesa de cabeceira, isso destrói o nosso paciente. Não podemos fazer isso. O nosso saudoso professor, doutor, e que eu tive o prazer de conviver muito, doutor Elion Povo, já dizia nos primeiros cursos de ortomolecular, já no final da década de 80, início da década de 90, lá no Rio de Janeiro, no Hospital da Lagoa, ele dizia que a fração azul que emana das telas dos computadores, da televisão e agora aqui do celular, destrói melatonina e GH atrás do quiasma óptico. Olha isso aí. Por isso que a luz azul era usada para tortura nas ditaduras aí tão recentes na tosca história da nossa América Latina e da humanidade. Então, nós temos que melhorar o que nós entendemos por higiene. Temos que higienizar a nossa comida, nos livrando de substâncias tóxicas e de substâncias ácidas, de açúcares, né? De sorvetes, de substâncias extremamente cancerígenas. Temos que higienizar o nosso sono. Não podemos deixar o nosso sono ser atrapalhado por coisas que não somam nada, né? Podiam ser deixadas para outro dia, tranquilamente. Temos que higienizar o nosso meio. Pessoas negativas jogam a gente para baixo. Nós temos que instruir os nossos pacientes a andar com pessoas positivas. Por isso que incentivá-lo sempre a fazer esporte é uma coisa tão boa, que o paciente deixa de ser poliqueixoso e começa a conversar de coisas legais, como, por exemplo, ver o sol nascer, dar um corridão, dar um mergulho, nadar. Essa sensação de superação que o esporte dá é fundamental para esse paciente ter um punch de ir além. E nós temos que colaborar com o nosso paciente. E nós temos que ensinar aos pacientes que na vida nós temos duas situações. Uma é obstáculo, outra é problema. A maioria das coisas que se chamam de problemas não são problemas, são obstáculos. Eles só fortalecem a musculatura, principalmente a mental, para esse paciente ir para cima e superar. Mas ele só pode fazer isso se ele tiver com uma saúde física e mental boa. E nisso ele depende 100% de você, que é o médico dele. Então, cuide da alimentação do seu paciente. Aqueles 3 testes que eu falei. IgG alimentar, Copromax e o painel nutrigenômico. Procure sempre o auxílio de um colega nutricionista. Procure sempre o auxílio de um educador físico ou de um fisioterapeuta para melhorar o estado físico desse paciente. O físico tem que responder. O trabalho físico libera isoenzimas e isso melhora totalmente a performance hormonal e todas as performances enzimáticas do corpo. Faça esse paciente respeitar o sono. Ensine esse paciente a exercitar a mente com meditação e com trabalhos mentais que realmente instruam, né? Então, por exemplo, ele ler em uma outra língua, ele assistir filmes em uma outra língua, ele jogar jogos que despertam a inteligência, como, por exemplo, gamão, dama, xadrez, né? Ele fazer algo de criativo, porque isso faz parte da higiene mental. E só falando mais um pouquinho, terminando já essa live, sobre como isso impacta totalmente nos nossos procedimentos. Eu que trato pacientes desde dores generalizadas, problemas ortopédicos,
pacientes com diabetes tipo 2, com síndrome metabólica. Trato também pacientes que têm autismo, né, algumas criancinhas, pacientes que têm Parkinson, pacientes que têm demências, entre elas o Alzheimer, que responde por 32% das demências. O que eu tenho para falar é o seguinte: todas as intervenções de medicina regenerativa, a resposta é totalmente melhor quando essa dieta cetogênica é respeitada. Então, foco na dieta, foco na saúde intestinal, foco nos exercícios, foco na quantidade hídrica desse paciente, na qualidade dessa água, que essa água seja riquíssima em hidrogênio molecular. Foco no regime de sono, foco nas soroterapias, foco na reposição e na harmonização dos hormônios desse paciente, e daí sim, os protocolos biológicos serão muito bem-vindos. E vocês vão escutar falar sobre todos eles e a aplicação prática desses protocolos em ginecologia, em oftalmologia, em ortopedia, em ginecologia, em urologia, em gastroenterologia. Vocês vão ver 24 palestrantes fantásticos no Terceiro Regenera Brasil. Terceiro Regenera Brasil. Esse é o congresso mais disruptivo do ano. Nesse congresso você escuta informações e recebe informações que você não escuta em outros congressos. E isso abre a sua mente. É um congresso generoso para com os palestrantes, porque dá para eles 40, 50 minutos de apresentação. Os coffee breaks são muito generosos para que você interaja e crie ali um network fantástico. E você ainda tem a possibilidade de se inscrever nos cursos pós-congresso, nos cursos hands-on, para aprender a meter a mão na massa, para acompanhar o tratamento de um paciente, para ver como se faz, porque ninguém nasce sabendo. Mas nós estamos aí para trocar experiências e todos os nossos colegas merecem fazer isso, porque a medicina está dando agora um outro passo, entrando na terceira era da medicina pós-Hipócrates. E é uma era na qual a presença dos protocolos biológicos é considerada hoje pela Organização Mundial de Saúde, pelo Fórum Econômico Mundial, a maior revolução da medicina nos últimos 200 anos. Você não pode ficar fora dessa. Regenere-se já, atualize-se agora e garanta para os seus pacientes um futuro de saúde melhor, um prognóstico melhor nos seus tratamentos. Não existe barreira para a ciência. A barreira encontra-se na cabeça de cada um. Vamos superar isso juntos. Estamos aqui te convidando para estudarmos juntos, trocarmos essas informações, fazermos os cursos hands-on, as mentorias pós-congresso. Sim, porque o congresso tem um caráter informativo. Os cursos hands-on e as mentorias têm um caráter de formação. E aí sim, você vai botar a mão na massa e você vai poder levar o que há de mais moderno em medicina para o seu paciente. E eu garanto que essa é a nossa jura médica. Lembra quando você se formou, que você fez a jura de Hipócrates? Confortar sempre e curar quando possível, né? Com a medicina regenerativa, a gente deu uma regenerada nessa jura. Regenerar sempre para que curar seja possível. Uma ótima noite para vocês. Vejo todos vocês no congresso. Vai ser um imenso prazer estarmos juntos. Tudo de bom. Muito obrigado.